Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou Américo, este é o canal Professor Almeida e hoje nós vamos falar sobre a sorte dos índios na América do Norte, na América do Sul, ou melhor, na América Hispânica e na América Portuguesa, no Brasil. Distintos foram os históricos desses indígenas. Vamos começar pelos Estados Unidos. Em 1670, os colonos ingleses começaram a chegar nos Estados Unidos. E eles enfrentaram toda sorte de dificuldade, mas eles chegaram com regras claras. Eles tinham o direito de expulsar os índios e tomar suas terras, literalmente. E os índios americanos realmente não tiveram muita sorte, porque aquelas terras foram ocupadas pelos colonos ingleses, inclusive o grande libertador George Washington, que era um latifundiário com 45 mil acres de terra. E aquela guerra pela independência da Inglaterra não foi por causa dos impostos cobrados. Na verdade, era uma discussão sobre a propriedade da terra, que era muitas vezes questionada pelo império, pelo reino da Inglaterra. E eles queriam o absoluto controle e a propriedade daquelas terras para produzir alimentos e produtos de exportação, como o tabaco, algodão e o chá. É isso que fez com que o sul dos Estados Unidos se transformasse em um grande produtor de algodão, inclusive durante a Guerra da Secessão. Mas, pessoal, olha como foi diferenciada a situação de cada uma das populações indígenas. Os americanos, os indígenas norte-americanos foram aos poucos expulsos e restritos. Assista o filme O Último dos Moicanos e outros que Hollywood produziu mostrando um massacre. Se o americano lê algum livro de história, com certeza ele irá se envergonhar. Nós não temos de que nos envergonhar, porque no Brasil a colonização portuguesa atuou de uma forma completamente distinta. Aqui, Portugal enviou soldados e colonos, mas não eram colonos, eram donatários que recebiam as capitanias. E aí eles aprisionavam os índios. No Brasil, os brancos estavam buscando índios como mão de obra escrava, aprisionando índios. Muito depois é que começou a escravidão negra oriunda da África. Mas, a princípio, foram os índios que trabalharam nisso. Trabalharam na lavoura, ajudaram a enriquecer os nobres, os ociosos de Portugal. E essa tradição, ela perdura até hoje, principalmente no Nordeste do Brasil, onde você vê que o fazendeiro mora na capital, em um apartamento na praia, ele não pega no cabo da enxada e nem no peito da vaca, ele tem seus escravos na fazenda. São pessoas que ganham menos de um salário mínimo. São pessoas que não têm carteira assinada nem direito trabalhista, salvo as honradas exceções. Aqui mesmo em Salgado de São Félix, Mogeiro, Itatuba, Natuba, Pilar, Itabaiana, você vai encontrar essas figuras, réplicas perfeitas do fazendeiro europeu, oriundo de Portugal, que chegou ao Brasil e começou a plantar a cana-de-açúcar, a plantar o milho, o algodão e exportar. Quando terminou a escravidão, passada a escravidão indígena e a escravidão africana, veio o trabalhador livre, que esse não tem direito a nada, porque quem é livre já sabe, né? O cara é escravo, tem direito a alimento e casa. Mas esse trabalhador livre, ele é mais escravo do que o escravo. Essa é a realidade brasileira. E agora tratemos acerca dos índios
da América Hispânica. Os polos principais, as populações mais consideráveis, estavam no México, que eram os astecas. E por azar, quando os espanhóis desembarcaram, eles usavam ornamentos de ouro. Imediatamente, os espanhóis começaram a matar gente e perguntar onde estava o ouro. E o imperador encheu um quarto inteiro de ouro e deu para os colonizadores, mas mesmo assim, os espanhóis, que são uns caras bem cruéis, acho que eles aprenderam com os ingleses, eles mataram as lideranças astecas e controlaram o México e aquela região dos maias da Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua. Eu passei aquilo ali tudinho de ônibus, atravessei toda aquela região. Meu amigo, é muita pobreza. E foi o povo mais cortês, mais educado, mais amoroso que eu já vi nesse mundo. O tempo todo estão elogiando o brasileiro. Se você quer fazer turismo, pegue um ônibus ali na Costa Rica e vá até o México. Você vai ver que você será tratado como rei. O povo é bom demais. E esse povo foi massacrado pelos espanhóis, hein? Agora tratemos dos índios do Peru, os incas. Esses caíram na desgraça total. Se os astecas tinham na sua tradição religiosa a promessa de que viria do mar um povo louro para salvá-los e trazer felicidade para eles, de modo que receberam os invasores de braços abertos, os incas receberam os espanhóis da mesma maneira, com cordialidade, com amizade, e depois, o que aconteceu? As lideranças foram trucidadas porque o Peru e a Bolívia são literalmente países cujo solo é formado de ouro e prata. É tanto que o rio que vai descendo ali pela cordilheira e segue até o mar se chama Rio de la Plata. ¿Te gustas el Rio de la Plata? No, solo se tiver la plata. E realmente a prata estava em abundância na Bolívia e no Peru. E o ouro também. E o que aconteceu? Aquilo ajudou a enriquecer consideravelmente a Espanha. E a Espanha ficou tão rica e transportava tanto ouro e prata que a rainha da Inglaterra fez o quê? Contratou corsários, piratas, para afundar os navios espanhóis e roubar o ouro e levar para a Inglaterra. Ou seja, vivemos não só em um mundo cercado de bandidos, os bandidos cheios de privilégios, nós vivemos em um mundo de nações bandidas. As nações bandidas são cheias de privilégios. Já as nações vítimas dos bandidos, como é o caso dos Estados Unidos, Argentina, o caso do Brasil, Argentina, México, esses estão arrebentados. O jogo é duro, minhas amigas e meus amigos. Se a política para a prefeitura de Catolé do Rocha tem até troca de bala, você imagine o que é a política internacional, o que é a disputa entre as nações, no concerto das nações, ONU, Liga das Nações, tudo isso é um lixo, é uma fantasia. Eles fingem que ali é um órgão para dirimir as querelas. Vejam só, as acusações que o Brasil, o país que mais preserva as florestas, as acusações que vêm dos países europeus acerca de desmatamento, devastação, queimadas. Os desgraçados mataram até a última árvore lá nos países deles e agora querem que o Brasil não corte nenhum cipó. E com a ajuda da esquerda, do PT, dizendo, olha, Bolsonaro está deixando queimar a Amazônia. Parem de ser imbecis, porque realmente vocês precisam estudar mais. Visitem o Amazonas. O que tem ali de cidade, de infraestrutura, não passa de 3% do território. Cabem 2 Franças no estado do Amazonas. Então, voltando ao assunto dos indígenas, da mesma maneira que escravizaram os índios no Brasil, também escravizaram no México e no Peru. E criaram-se elites
umas elites muito escrotas, muito sacanas. Você já ouviu falar no grande libertador Simón Bolívar? Me gusta Bolívar porque é um ídolo para el finado Hugo Chávez. Então, Hugo Chávez usou o nome do Bolívar, até a moeda da Venezuela chama-se Bolívar. Bolívar era um latifundiário, um grande empresário, um caudilho da América Latina. Esses caras se tornam fazendeiros e depois eles formam exércitos de miseráveis para libertar os seus países da dominação espanhola. Mas olha só, aquilo tudo aconteceu porque um vácuo de poder aconteceu na Espanha. O enfraquecimento do governo, a crise na Espanha, e aí Bolívar disse, é agora que a gente toma o poder, e daí surgiu o quê? Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, tudo sob a espada de Bolívar. O cara tuberculoso, cheio de dinheiro, um tuberculoso dos infernos, mas cheio de grana e de terras, latifundiário, fez aquela mobilização de tropas para libertar da Espanha. Mas que liberdade é essa? Meu amigo, eu fui um comunista. Você, quando alguém falar em libertação, em revolução, mande o cara para o inferno. Na verdade, ele está querendo lhe escravizar, como eu fui escravizado, fui preso e processado por causa do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, um lugar que só tem ladrão e bandido, pois eu era um aliado deles. Vocês acreditam? Então, pessoal, veja que existe outro aspecto, aí já é neurocientífico para ser analisado. Quanto maiores as dificuldades você enfrentar na sua vida, quanto maiores os desafios que você enfrentar na sua vida, melhores as suas chances de vencer, de prosperar e de progredir. Aquelas pessoas que têm facilidade, conseguem as coisas com facilidade, elas vão cair no quarto de descanso, na zona de conforto. E eu sou um deles. Em 1975, eu fiz um concurso público e comecei a trabalhar num banco estatal. E eu ganhava um bom salário, até Collor fechar o banco, graças a Deus. Mas olha só, minha inteligência, meu conhecimento atrofiou, porque você fica só esperando aquilo ali. Então, os portugueses tinham, de um lado, indígenas para escravizar, terras fertilíssimas para plantar e ainda tinham o ouro de Minas Gerais. Então, tudo aqui foi facilidade. Na América Hispânica, os espanhóis tiveram todo o ouro do México, as terras férteis do México, que realmente são muito férteis e fizeram ali prosperar uma civilização muito rica, pré-colombiana, os astecas. Então, eles tiveram tudo na mão. E aqueles que chegaram na costa de Peru, Chile, Bolívia, esses nem se fala. Ouro e prata para você jogar para cima e dar com o pé. E os mais complicados, os que tinham mais dificuldades, eram os colonos ingleses. E o que eles fizeram dos Estados Unidos? Fizeram uma potência imperialista que invadiu e tomou 2 milhões de quilômetros quadrados do México, construiu uma civilização riquíssima, próspera. É verdade que tem mendigo lá em Nova York, tem mendigo por todo canto nos Estados Unidos, mas eles são realmente uma potência. E uma boa parte dessa potência você sabe por quê, né? Porque na Segunda Guerra Mundial eles forneceram armas, munição e suprimentos para o mundo inteiro, para a Inglaterra, para a União Soviética, para a Europa, e conseguiram vencer a guerra e impuseram as suas diretrizes. Desde então, a Inglaterra anda com o rabo entre as pernas. Mas, veja só, se você analisar sobre a situação de Brasil, América Hispânica e Estados Unidos, verá que quem teve mais dificuldade nessa história foram os colonos ingleses, que vieram para as 13 colônias da América do Norte. Parabéns para vocês, colonos, e eu espero que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu sou o professor Almeida, aquele que está disposto a falar sobre qualquer assunto
se você disser, olha, eu quero que você mostre a sua abordagem sobre esse tema, porque os livros didáticos e os professores de história são todos do Partido dos Trabalhadores ou do PSOL. Eles só falam na vitória da União Soviética, na Revolução de Cuba e tal. Então eles não querem saber do mundo, só do mundinho deles. E eu não, eu já passei por tudo isso. Eu sou um pedaço da história. Estou aqui para transferir para você os poucos e parcos conhecimentos que eu tenho aqui na minha micoca.